Esta oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Crônicas, capítulo de número 13. Quero também deixar no braço da minha amada esposa, a toda a igreja, ao pastor, sua esposa. Deus abençoe cada dia mais. 1 Crônicas, capítulo 13. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, diz assim: E teve Davi conselhos com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco. Versículo de número 3: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque a não buscamos nos dias de Saul. Eu quero ler mais uma vez o versículo 3 e tomaremos por base nesta noite. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Quero nesta noite tomar por base um tema que nos diz: precisamos da presença de Deus. Quando eu olho para esta palavra e medito nesse texto sagrado, as palavras de Davi, tomando conselho com os maiorais, com os capitães, com príncipes e todos aqueles que tinham cargos no seu reinado, ele toma conselho e diz a todos: vamos buscar a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul a não a buscamos. E para entender este versículo, é preciso voltar lá no capítulo 4 de 1 Samuel, para saber o que se aconteceu, porque Davi está dizendo essas palavras. Porque a Bíblia diz no capítulo 4 de 1 livro de Samuel, que se levantou uma guerra contra o povo de Israel e os filisteus. E nesta guerra, o povo de Israel estava perdendo a batalha. Perdendo essa batalha contra os filisteus. E a Bíblia diz que enquanto eles estão perdendo esta batalha, a Bíblia diz que agora os sacerdotes Ofni e Finéias resolvem ir até o santuário para buscar a arca do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que naqueles dias, Ofni e Finéias e o seu pai Eli, o sacerdote, naquela época, estava sem visão espiritual. A Bíblia diz que Ofni e Finéias estavam profanando o templo. Ofni e Finéias estavam fazendo coisas que não eram do agrado dos olhos do Deus eterno todo-poderoso. E por não fazer aquilo que estava agradando o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor levantou um profeta, e não dá nome a este profeta, que ele foi até a casa de Eli, onde estava,
E a Bíblia diz que Eli estava sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo. E este profeta, chegando até Eli, lhe deu uma palavra que Eli talvez não gostou de ouvir. Porque este profeta abriu a boca e disse para Eli: o Senhor disse que a tua geração sempre está de contínuo diante dele, para servi-lo a ele como sacerdote. Mas porque tu não repreendes os teus filhos com o que eles estão fazendo, a partir de hoje eu arrancarei a tua descendência do meio da promessa que fiz. E os teus filhos nos mesmos dias morrerão juntos. Foi uma palavra que eu tenho certeza que Eli, como sacerdote naquela época, não gostou de ouvir. Não caiu bem aos seus ouvidos, mas aquela palavra ficou guardada no coração dele, porque foi Deus que usara um profeta para falar aquilo. E Ofni e Finéias, o seu pai, até disse a eles: não é boa a fama que ouço acerca de vós. Tudo que vem ao meu ouvido que vocês estão fazendo, meus filhos, não é bom de se escutar. Mas Ofni e Finéias, eles já estavam desviados, eles já estavam longe da presença do Senhor, eles já não sabiam mais o que era compromisso com Deus, eles já não sabiam mais o que era ter reverência ao Deus eterno e poderoso. E naqueles dias Deus levantou um garoto chamado Samuel. Samuel, ainda na sua adolescência, Deus o chama, mas ele não conhecia ainda a voz do Senhor, porque não tinha intimidade com o Senhor. Mas Deus chamou Samuel para estabelecer um novo propósito. E eu já quero dizer nesta noite que Deus, ele vai chamar a tua vida e também vai chamar a minha vida para começar a estabelecer um novo propósito. E que propósito é esse? Levar a palavra do Senhor aonde muitos já não têm mais reverência à voz de Deus, aonde muitos já não têm a reverência de conhecer o verdadeiro Deus, que é santo, que é puro e que é verdadeiro. Samuel, não conhecendo a voz de Deus, Deus o chamando, a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote Eli, se apresenta para ele, mas ele disse: não te chamei eu. Por 3 vezes Samuel vai até Eli, e na terceira vez Eli, agora ele entende e compreende que é Deus chamando o garoto para um propósito. Então ele disse: torna a deitar-te, e se a voz te chamar de novo, você dirá assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus sempre levantará alguém, Deus sempre usará alguém num tempo de crise, num tempo em que a espiritualidade da igreja estiver baixa. Deus vai levantar alguém que esteja no anonimato. Deus vai levantar alguém que o seu nome ainda não seja conhecido. A esses Deus vai chamar, porque de fato terão um compromisso com o Senhor. Ofni e Finéias já não ouvia mais a voz de Deus. Eli já não ouvia mais a voz de Deus, porque estavam fazendo o que não agradava ao Senhor. Devido à guerra, eles estarem perdendo. Ofni e Finéias entra no templo, pega a arca do Senhor e leva para o meio do arraial. Lá no meio do arraial, a grande júbilo, a grande alegria, a grande regozijo, a grande festa, porque o povo disseram: a arca do Deus de Israel está com eles. E se a arca está com eles, Deus está também com eles. Irmãos, eu quero dizer que nem todo barulho simboliza que Deus está presente. Nem todo barulho quer dizer que Deus está no recinto. Alguém dentre os filisteus, ainda que eles estavam com medo, porque ficaram
ficaram sabendo que a arca estava, mas alguém no meio deles disseram: não sejamos covardes, vamos nos levantar e vamos para esta batalha. E a Bíblia diz que os filisteus com força se levantaram e entraram na batalha contra o povo de Israel. E naquele dia caíram muitos dos povos de Israel, perderam a batalha naquele dia. E os filisteus levaram a arca do Senhor embora para a sua terra. E a Bíblia diz que naquele dia um homem, ele escapou da batalha, ele escapou da guerra, ele entrou na cidade de Siló e começou a dizer: a arca do Senhor foi levada, a arca do Senhor foi levada embora, a arca do Senhor já não está mais em nosso meio. E a Bíblia diz que ele chega perante o sacerdote Eli, e quando ele chega perante o sacerdote Eli, ele diz: os teus filhos, Ofni e Finéias, eles morreram, e a arca do Senhor foi levada embora. E a Bíblia diz que quando Eli ouviu que a arca do Senhor tinha sido levada embora, Eli caiu na cadeira que estava sentado e quebrou o seu pescoço. E a Bíblia diz que também naqueles dias a mulher de Finéias estava gestante, estava grávida. E quando se ouviu a notícia que o seu esposo, o seu sogro havia morrido, e que a arca de Deus tinha sido levada embora, a Bíblia diz que ela começa a sentir dores de contrações, e naquele momento ela começa a dar à luz. E quando ela começa a dar à luz, quase morrendo, uma das parteiras ou das suas amigas que estavam ali olhou para ela e disse: não temas, porque a criança já nasceu. Ela não fazendo questão disso, só lhe sai uma palavra da sua boca, que foi justamente o nome da criança, que se chamou Icabô, ou Icabote. Foi-se a glória de Israel. Eu quero dizer para você que quando a notícia chegou na cidade, houve grande grito, houve grande tumulto. Eu quero dizer que quando a notícia chegou que a arca de Deus tinha sido levada embora, Eli caiu na cadeira e morreu. Eu quero dizer para você que quando chegou ao ouvido da esposa de Finéias que a arca tinha sido tomada, ela gerou um filho dando o nome de Icabote. Foi-se embora a glória do Senhor de Israel. Eu quero dizer que o maior prejuízo para o povo de Deus é quando a sua presença já não está mais no nosso meio. O grande prejuízo que temos é quando a glória de Deus ela é retirada da nossa vida. Porque quando perdemos a glória de Deus, quando perdemos a sua presença, não existe mais alegria, não existe mais paz, não existe mais regozijo, não existe mais vontade de viver, não existe mais vontade de servir ao Senhor. Porque quando uma vez perdemos isso, perdemos todas as expectativas do céu, perdemos todas as expectativas de querer conhecer mais a Deus, perdemos todo o desejo de querer estar na presença do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite que a presença do Senhor nos alegra, a presença do Senhor nos faz acreditar que ainda veremos o céu. A glória do Senhor faz nós termos a esperança que vem muitas tribulações, mas Ele está conosco para nos guardar todos os dias e todos os momentos da nossa vida. A nossa maior alegria é chegar nesta casa e sentir Deus, sentir a sua presença, sentir a sua glória. A Bíblia diz nos Salmos que um dia o salmista Asaf, ele estava preocupado, ele estava
perceber que é melhor estar no santuário do que estar olhando para as coisas lá fora. Ele disse: eu quase me desviei, mas quando eu entrei no santuário, eu fui impactado pela presença de Deus. E o significado de um dos nomes de Asaf significa aquele a quem Deus se apodera. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer se apoderar da nossa vida. Ele quer possuir a nossa vida. Ele quer tomar conta da nossa vida. Talvez não sentimos mais essa presença, porque os nossos olhos estão olhando para outro lado. A nossa visão está em outro lugar. Mas quando nós entrarmos no santuário, quebrantamos o nosso coração diante do Mestre, dilatamos a nossa alma diante dele, ele vai começar a derramar da sua glória. E nós vamos ter a certeza que a melhor coisa na vida é sentir a sua presença que nos enche. Aleluia. E coisa boa é sentir esta presença. Só que esta presença, ela não fica com aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Ofni e Finéias acharam que ia ter um êxito muito grande em pegar a arca de Deus, mas as suas vidas não estavam de acordo para Deus estar com eles. A sua vida não estava conforme Deus queria para estar com ele. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito lindo, acerca de Caim e de Abel. Porque quando eu leio esse texto, a Bíblia diz que Deus, ele olha para Abel e depois olha para a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus olha para Caim e também olha para a sua oferta. E quando eu estava meditando nisso, Deus me fez entender que ele muitas vezes não está importando com a nossa adoração, mas sim com a nossa vida de adoração. Porque o texto deixa claro que Deus olhou primeiramente para Abel. Deus, olhando para Abel, viu que em Abel tinha sinceridade, viu que em Abel tinha um compromisso, viu que em Abel tinha uma reverência. Deus, percebendo que em Abel tinha coisa boa, Deus olha para a oferta dele e recebe a sua oferta como um cheiro agradável. Mas a Bíblia diz que Deus, ele olha para Caim. Só que quando Deus olha para Caim, Deus vê Caim um coração invejoso, um coração rancoroso, um coração que não estava voltado para Deus. E o texto diz que aí Deus olha para a oferta dele e despreza. Porque não importa a oferta, importa a nossa vida diante de Deus. Se a sua vida estiver diante de Deus, nesta noite Deus vai receber o teu sacrifício. Deus vai receber a tua adoração, se a tua vida estiver de acordo. Não adianta queremos adorar a Deus da boca para fora. Não adianta queremos dizer que Deus é tudo para nós quando nós não somos nada para Ele. Não adianta queremos darmos glória a Deus se o glória não passa desse teto. Porque aqui dentro somos crentes, mas lá fora não somos. Aqui dizemos: ó pastor, eu estou contigo porque deve é. Mas quando vira as costas, quer apunhalar o pastor pelas costas. Deus não recebe adoração desse tipo de pessoas, não. Deus recebe adoração daquele que tem um coração sincero, que tem um coração honesto, que tem um coração disposto a obedecer, disposto a servir a Deus com toda a sinceridade. E eu creio que nesta noite eu estou pregando para este grupo de pessoas que as suas vidas estão voltadas para Deus, que as suas vidas estão zeladas por Deus. E nesta noite, se você acreditar, quebrantar o seu coração, dilatar a sua alma e abrir a sua boca para adorar a Deus, eu tenho certeza que é nesta noite que Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que é nesta noite que Deus pode te encher como você nunca foi cheio, e você sai daqui para fora e quem olhar para você vai dizer: ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai o homem de Deus. Porque quando a glória de Deus desce na nossa vida, todos têm que enxergar
Mas para adquirir a presença dele, precisa se pagar preço. Precisa ter uma vida separada. Precisa ter uma vida santificada. Precisa viver diferente. Precisa ter um comportamento diferente. A Bíblia diz que os filisteus levaram a arca, mas quando eles levaram, causaram-lhe prejuízos. Por quê? Porque os filisteus não tinham compromisso com Deus. Os filisteus não sabiam que era adorar um Deus eterno e poderoso. Eles não sabiam o que era cultuar a Deus. O Deus deles era o Deus Dagom. Colocaram a arca de Deus no templo de Dagom. Quando acordaram pela manhã no outro dia, Dagom está prostrado diante da arca. Por que prostrado? Porque só existe um Deus que devemos adorar. Só existe um Deus que devemos cultuar. A Bíblia diz que eles levantaram Dagom de novo. Colocaram, ajeitaram ele, a arca de Deus está lá. No outro dia eles foram ver de novo. E o texto diz que está lá Dagom, agora não prostrado, mas com a sua cabeça arrancada, com as palmas da sua mão cortada, espatifado pelo chão. Sabe por que isso? Porque aonde Deus está, não existe outro ser que tem que ser adorado. Aonde Deus está, Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é só dele, tudo é para Ele, é tudo dele. Estamos aqui por Ele, louvamos por Ele, pregamos por Ele, vivemos por Ele, porque tudo é dele. E aonde a presença de Deus chega, aquele que não tem compromisso com o Senhor passa mal, sofre, porque não suporta. Você pode perceber que quando tem um crente tomado por Deus, cheio da glória de Deus, aquele que não sente nada, porque está desligado, está longe do culto, está longe da adoração, ele fica perturbado. Porque este crente está dando tanto glória, porque este irmão dá tanto aleluia, porque fulano fala tantas línguas. É porque ele está ligado direto com Deus, ele está conectado com o Senhor, ele está tomado por Deus. A glória de Deus está sobre ele, e quando a glória de Deus está sobre o crente, ele não cessa de adorar, ele não cessa de glorificar. Pode estar maior prova, pode estar maior luta, mas a presença de Deus alegra ele e faz ele chorar, faz ele cantar, faz ele adorar. Sofrem. Agora eles querem levar a arca embora, porque estavam lhe fazendo mal. E os textos dizem que ele pega um carro novo, pega bois e coloca a arca de Deus sobre aqueles carros. E levam, e eles estão a caminho. E quando chegam em Bet-Semes, ali eles fazem ali os seus rituais feridos, porque a Bíblia diz que o Senhor havia ferido eles com hemorroidas. E ali eles levam um sacrifício, e ali oferecem sacrifício pelas hemorroidas e pelos ratos que haviam causado aflições a eles. Levam em bases de ouro desenhado como estátuas, e ali oferecem para que Deus pudesse tirar esta enfermidade deles, pudesse tirar aquilo do meio do povo deles. E a Bíblia diz que pelo período que a arca ficou em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes foram olhar para dentro da arca, foram querer olhar para dentro da arca, de maneira que Deus matou quase todos os povos de Bet-Semes. Não adianta querer colocar os olhos na onde não pode, não adianta querer olhar quando não se deve olhar. E a Bíblia diz que a arca ela é elevada de Bet-Semes, e agora ela fica acampada em Kiriat Jearim.
vida, ela tem que ser bem cuidada. A presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser zelada, ela tem que ser bem cuidada por nós. Não adianta queremos fazer coisas que agradam a Satanás e depois querer fazer coisas que agradam a Deus. Deus nos chamou para servirmos a Ele e para agradarmos e fazermos a sua vontade. Até o ponto de que chega no texto que eu li, no capítulo 13 de 1 Crônicas, é no versículo 3, quando Davi disse: vamos buscar a arca do Senhor, porque nos dias de Saul a não a buscamos. Antes de Davi ser rei, reinou um homem chamado Saul. Saul até se deu bem no início, porque teve um encontro com Samuel, e Samuel disse que ele ia entrar no rancho dos profetas, e quando ele passasse pelaquela escola dos profetas, ele também ia receber o dom de profetizar, e a partir daquele dia ia se tornar um outro homem. De fato aconteceu. Ele entrou no arraial dos profetas, começou a profetizar com eles, e depois começou também a ser um homem diferente. Mas a Bíblia diz que Saul, ele se corrompeu, não obedecendo a Deus, não obedecendo mais o Senhor. Por quê? Ele cresceu de uma forma tão extraordinária que agora ele acha que não precisa mais obedecer a Deus, que agora ele acha que não precisa mais ouvir a Deus e obedecer a sua voz. Corremos um grande perigo quando achamos que estamos com toda a bola e esquecemos do Deus de Israel. A Bíblia diz que Sansão um dia brincou tanto com Deus que chegou o momento que ele ergueu a sua voz e disse: vou eu me levantar contra esses filisteus e vou vencê-los de novo. Mas a Bíblia diz que mal ele sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado de sobre ele. Eu quero dizer, meu irmão, para mim e para você, que muitas das vezes tem gente perdendo a sua espiritualidade, achando que Deus está quando Deus não está. Tem gente que está subindo a tribuna, só faz barulho, porque a presença de Deus está muito longe. Acha que tem, mas não tem mais nada. É bom quando achamos que estamos sozinhos, mas na verdade Deus está conosco. Como é bom subir neste púlpito e falar: Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não falar, eu não falo. Se o Senhor não operar, eu não opero. É o Senhor que pode, é o Senhor que faz, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós temos que ter a certeza que nada somos, que nada podemos fazer. Só Deus é que pode nos usar, só Deus que pode nos capacitar. A palavra emana dele. Nós só apenas somos o seu instrumento, somos apenas um vaso, mas quem fala é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem batiza é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus. É Ele que faz tudo em nosso meio. E a Bíblia diz que Saul, ele não se importou com a arca de Deus, mas chegou o período em que Davi está reinando, chegou o período em que Davi está no trono. Davi sentado no trono, ele vê tudo belo, ele vê tudo maravilhoso, ele vê tudo grandioso. Eu estou aqui cortando a mensagem para não cansar os irmãos. Ele vê que tudo está bem, mas de repente ele para, e agora ele pensa: está faltando uma coisa no nosso meio, uma coisa que é mais importante do que o trono, uma coisa que é mais importante do que estar reinando. Davi, ele percebe que a arca de Deus não está no meio deles. Davi percebe que a arca precisa vir para o meio do povo. Então ele reúne todos, ele convoca todos, ele diz: vamos buscar a arca do nosso Deus. Davi aqui está dando o maior salto
agindo com toda a sua sabedoria, inteligência e consciência. Porque na posição que estava, ele poderia, para que a presença de Deus? Se eu estou sobre todos, se eu estou reinando sobre todos, se eu estou acima de todos, o que eu falo todos obedecem, o que eu mando todos têm que fazer. Para que a presença de Deus? Ele poderia pensar assim, mas não pensou assim. Davi ele disse: eu estou aqui porque foi Deus que me colocou aqui. Eu era apenas um que cuidava das ovelhas do meu pai, que nem era minha ovelha, mas era a ovelha do meu pai. Eu estava lá esquecido, eu estava lá no canto, e o pai de Davi tratava ele como o menor da casa. Mas o que eu acho lindo é que quando Samuel foi lá na casa de Davi, passou todos os filhos, Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé disse: falta um menor. E o que eu acho lindo nessa história, que quando Jessé enxergava Davi como o menor, Deus estava enxergando Davi como o rei de Israel. Você perdeu de dar um glória nessa terra. Enquanto muitos te enxergam achando que você não presta para nada, Deus está te enxergando reinando. Deus está te enxergando muito além do momento que você está vivendo agora. Deus está muito se vê e diz que a tua família não tem jeito, mas Deus já está vendo toda a tua família salva, toda a tua família servindo a Ele, toda a sua família na presença dEle, adorando, sentindo a graça dEle, sendo envolvido pelo poder dEle. E eu disse aqui que a melhor visão é a visão de Deus. A melhor visão é a visão do Senhor, porque o homem vê o que está por fora. Assim Deus disse para Samuel: tu vê o que está diante dos teus olhos, mas eu olho para dentro do coração. Deus olha dentro, porque Deus conhece dentro. A Bíblia diz no livro de Jeremias que coração do homem ninguém é terra que ninguém pode andar, mas Deus sonda, conhece e esquadrinha o coração e prova os pensamentos do ser humano. E agora Davi, no seu reinado, ele entende que precisa que ter mais sucesso no seu reinado é com a arca de Deus no meio, é com a presença do Senhor no meio deles. E eles foram buscar a arca. Quando chegaram em Kiriat Jearim, Davi ficou preocupado como trazer a arca. E o texto diz que eles também pegam a arca do Senhor, colocam em um carro novo, sendo levado por bois. Então a Bíblia diz que quando eles estão caminhando, louvando, cultuando a Deus, adorando a Deus, acontece o imprevisto, porque os bois começam a tropeçar e a arca está prestes a cair da carruagem, de tal maneira que a Bíblia diz que Uzá, ele estende a sua mão para segurar a arca. Quando ele estende a sua mão, o texto diz que Deus abre uma rotura em Uzá. Deus mata Uzá. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor matou Uzá? Porque Uzá queria segurar a arca. Uzá não queria que a arca caísse no chão e se espatifasse. Deus me fez entender que a maneira que eles estavam levando a arca estava errada, estava levando da maneira errada, porque Deus já tinha dado ordem lá atrás que a arca deveria ser levada pelos levitas, pelos varais, pendurada sobre os seus ombros e carregando a arca no meio do povo. Quando eu estava vendo isso, Deus estava me dizendo que a arca precisa, porque ombro fala de responsabilidade, e Deus me disse: a arca tem que ser levada nos ombros, a arca tem que ser levada com responsabilidade. Não é de qualquer maneira que vamos levar a arca, não é de qualquer maneira que a presença de Deus vai estar sobre nós, tem que ter responsabilidade. E a Bíblia diz que Davi agora vai consultar como devemos levar a arca. A arca agora fica em Obed-Edom, e Obed-Edom fica 3 meses a arca, de tal maneira que a Bíblia diz que Obed-Edom, Deus abençoou aquela cidade de uma maneira poderosa.
Deus abençoou eles de uma maneira rica. E quando Davi entendeu como deveria buscar e trazer a arca, assim ele fez. E assim os levitas colocaram a arca sobre os seus ombros e vieram trazendo a arca, de maneira que Davi cingiu-se, tirou de sobre si as suas vestes reais e se vestiu apenas com um linho fino, para fim junto com o povo. E a Bíblia diz que quando Davi está vindo de volta com a arca para Jerusalém, e quando eles chegam, a Bíblia diz que Mical está olhando da janela, e Davi está entrando na cidade, tocando, bailando e louvando a Deus. Quando eu leio essa expressão, Deus me faz entender que quando a presença dele está voltando para o nosso meio, tem que ter alegria, tem que ter cântico, tem que ter tocamento de instrumento, porque a presença de Deus nos faz viver um ambiente gostoso. A presença de Deus nos faz se dobrar a Ele e render a Ele toda adoração. E a Bíblia diz que Davi havia preparado um lugar para a arca de Deus ficar guardada. Aí eu te pergunto nesta noite, como que está a tua vida para que a presença de Deus tome conta de você? Como que está a tua vida para que a presença de Deus inunde a tua vida? Eu quero dizer para mim e para você nesta noite, nesses últimos dias, nesta última era, nestes últimos dias e momentos, nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos da sua glória. Nós precisamos sentir a Deus verdadeiramente. E sentir a Deus não é sentir só um arrepio no corpo, não. Sentir a Deus não é somente dar um glória, não. Sentir a Deus é ter certeza que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. E quando Deus está conosco, logo alguém olha e percebe. Logo alguém vê e compreende. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, a glória refletia na sua face. Por quê? Porque ele estava envolvido com Deus e Deus estava envolvido com ele. As pessoas dos dias de hoje precisam ver Deus na nossa vida, precisam ver a glória de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que nos últimos dias nós não temos que correr atrás de bens materiais, mas temos que correr atrás do bem espiritual. Salomão entendeu isso no capítulo 6 de 2 Crônicas. Ele faz uma oração para que Deus ficasse no meio deles permanente. E o texto diz no capítulo 7, acabando Salomão de orar, desceu a glória do Senhor e encheu toda a casa. É isso que precisamos ver nos nossos dias, a glória de Deus descendo sobre nós. E eu quero te convidar nesta noite a não deletarmos mais a Deus, a buscarmos mais a Deus, para sentirmos a sua glória na nossa vida. Sentir a glória de Deus é bom demais. Sentir a presença de Deus não tem explicação. Se o pastor me permitir, eu quero orar com você nesta noite. Orar com você que nunca mais sentiu a presença de Deus. Eu quero orar com você que deseja falar em línguas, mas ainda não conseguiu falar. Ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. E se você puder vir aqui à frente, venha. Porque a partir de hoje Deus, Ele quer tomar a tua vida. A partir de hoje Deus, Ele quer te envolver na glória. Não tenha vergonha. Pode vir aqui à frente. Porque vergonha é pecar. Vergonha é errar. Mas sentir a presença de Deus não é vergonha. Sentir a glória de Deus é coisa maravilhosa. Talvez há muito tempo você não sente. Talvez há muito tempo
encher. Nesta noite o Senhor quer tomar a tua vida. Amanhã terá um culto ali na praça, como o pastor disse. E a partir de hoje, você já tem que sair daqui com a glória de Deus levando para a rua, para aquela praça. Para que quando você chegar lá, a presença de Deus na tua vida contagie aqueles que estiverem próximo de ti. Contagie o pecador a ouvir a palavra de Deus. Contagie aqueles que precisam de Deus. Vim até a Deus. Eu te convido, saia do seu lugar. Você que nunca mais sentiu Deus, saia. Porque nesta noite Deus, Ele quer te envolver. Deus, Ele quer te envolver na presença dEle. Eu vou orar nesta noite. E se você abrir o seu coração, se você abrir o seu coração e crer que Deus, Ele pode te batizar, Ele te batizará nesta noite. Se você abrir o seu coração, crer que Deus pode fazer de você hoje uma nova pessoa espiritual, assim Deus o fará. Uma vez a minha vida espiritual estava declinada, quando um servo de Deus disse: venha que Deus vai te encher. Naquele dia Deus me encheu. E quando Deus me encheu naquele dia, nunca mais eu fui o mesmo. A partir daquele dia, a glória de Deus tomou conta da minha vida. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, que nós venhamos ser tomados pela sua glória. E você não vai ouvir orar, você também vai orar e vai dizer: Deus, enche a minha vida. Deus, deixa eu sentir desta glória. E se você não tiver como orar mais, comece somente a dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Comece a dar aleluia. Comece a dar glórias a Deus, que Ele pode tomar a tua vida. Ó Deus eterno, feche os seus olhos. Ó Deus poderoso, ó Deus grande, ó Deus santo, ó Deus puro. Está aqui a tua igreja nesta noite, que se reuniu aqui para te sentir, que se reuniu aqui nesta noite para orar, se reuniu aqui nesta noite para cultuar a Ti. Estão reunidos aqui porque precisam de um renovo, precisam sentir algo diferente da Tua parte. Estão aqui porque querem sentir da Tua glória, querem sentir do Teu poder, querem que sejam vistos neles a Tua presença. E nesta noite a Tua palavra foi pregada, que precisamos da Tua glória, precisamos da Tua presença. Então nesta noite eu oro, Senhor, pedindo: enche as Tuas filhas aqui nesta noite, enche os Teus filhos aqui nesta noite, a todos aqueles, Senhor, que desejam ser cheios, que estão com seus corações quebrantados para sentir a Sua presença. Eu te peço pelo Teu Santo Espírito, começa a derramar a Tua glória aqui agora. Começa a encher agora os vasos que estão desemborcados com seus vasos para receber da Tua glória. Eu te peço, Senhor, começa a encher agora nesta noite, para que onde Ele colocar as plantas dos nossos pés, Satanás com seus demônios batam em retirada, para que onde eles colocarem as suas mãos para orar, os demônios sejam exterminados, expelidos pelo poder do Teu nome, para que onde eles colocarem as suas mãos sobre os enfermos sejam curados, para onde Ele colocar as plantas dos seus pés, o Senhor prospere o caminho de cada um. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor encha nesta noite, assim como o Senhor encheu os apóstolos, que estão reunidos no mesmo propósito de sentir a Tua glória. Eu te peço, encha nesta noite, encha nesta noite, encha nesta noite, encha nesta noite. Abra o teu coração para Deus nesta